Ingram. Hoje, como vocês podem ver aí na tela, hoje a gente vai falar sobre o Ingram Micro Cloud Marketplace e os seus diferenciais com a IBM. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Generali, eu sou BDM de IBM na Ingram Micro, e aqui, né, falando um pouco, né, sou BDM de Cloud e IBM na Ingram. Sou formado em Sistemas de Informação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Minha última função antes da Ingram foi trabalhar na IBM. Eu trabalhei por 13 anos na IBM em dezenas de áreas diferentes, tá? E já tenho mais de 20 anos de experiência na área de TI. Esse é aquele momento que eu deixo vocês darem print na tela para vocês salvarem o meu telefone e o meu e-mail. Desde já fico à disposição aí para quem tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, quiser fazer alguma pergunta, etc e tal. Tá aí meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato comigo diretamente. Tá certo? Bom, vamos lá para o nosso conteúdo. E falando um pouco do marketplace da Ingram, aqui estão alguns números Brasil, tá? Eles não são números mundiais, são números Brasil. Né? Hoje a gente tem mais de 2.500 parceiros registrados no nosso marketplace, mais de 500 mil assinaturas controladas pelo nosso marketplace aqui do Brasil, mais de 9 mil usuários fazendo acesso, puxando relatórios, colocando pedidos, fazendo alteração, etc. e tal. Temos um suporte 24/7 e todas as faturas que saem do marketplace, elas saem em reais, tá? Do lado direito da tela você vê algumas marcas, todas elas estão dentro do nosso marketplace, e eu destaquei as que eu represento diretamente, que são IBM Cloud, Master 360 e SPSS, tá? Com alguns produtos aí no roadmap, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas basicamente esses são os números do nosso marketplace aqui no Brasil, são números bem expressivos. Hoje, o marketplace da Ingram no Brasil, ele é o segundo maior marketplace no mundo, ele só perde para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos já está com essa operação há mais de 15 anos, e aqui no Brasil a gente está com um pouco mais de 6 anos de operação, tá? Vamos lá. E aí, assim, quais são as funcionalidades que a gente usa no marketplace, né? O que ele me ajuda no meu dia a dia, né? Você consegue receber ordem de compra, provisionar o serviço do portal do fabricante, ou seja, eu quero colocar uma assinatura de IBM Cloud. Eu simplesmente entro lá, faço o pedido da assinatura, e em poucos minutos ele já provisiona para mim, tá? Envia as credenciais de acesso, como eu falei, você vai receber, por exemplo, se você faz um pedido de mais 360, você vai receber depois as credenciais de acesso, com link, login e senha para você fazer acesso ao serviço, tá? Faturamento de acordo com o uso, ou seja, por exemplo, no caso de IBM Cloud, que você paga pelo uso, ele vai sempre estar faturando você de acordo com a utilização que você tem. E aí você pode fazer a gerência do consumo, utilização, renovação. Por exemplo, eu tenho aqui tenho 10 licenças. No mês seguinte o cliente pede para tirar uma, então eu vou lá, tiro, no mês seguinte eu vou faturar 9. Então tem essa flexibilidade. No outro mês o cliente subiu de 9 para 15, eu vou lá, coloco mais 6 licenças, ele já provisiona para o cliente. Então, assim, ele tem essa flexibilidade e essa facilidade de operação. Isso ajuda no dia a dia, os parceiros ganham em velocidade, e hoje em dia a velocidade é o que manda no mercado. Às vezes, por conta de 1 ou 2 dias de diferença, é a diferença de você ganhar ou perder um deal, porque você não consegue fornecer naquele momento para o cliente, mas o teu concorrente vai lá e fornece na hora para ele. Então, é importante vocês terem uma ferramenta que trabalhe no tempo de vocês, na velocidade de vocês e na velocidade que o mercado pede, tá?
Isso é muito importante. E com o Marketplace da Ingram, você tem essa velocidade, você ganha essa velocidade, tá certo? E aí, assim, vamos ao tema principal dessa reunião, que é quais são os benefícios de comprar os produtos IBM dentro do Marketplace da Ingram. E aí aqui tem alguns motivos e algumas sacadas de por que você fazer essa aquisição através do Marketplace da Ingram, tá? Então vamos começar falando do portfólio, tá? Falando de portfólio, hoje a gente tem 3 produtos, né? Que são IBM Cloud, IBM MAS 360 com Watson, e o SPSS, que tem 2 produtos, que é o SPSS Statistics e o IBM Watson Studio Desktop, tá? Então, hoje a gente tem todos esses produtos e a gente já tem 3 no roadmap. Um deles lançando agora, no terceiro quartil, acredito que até o final de julho já esteja disponível no Marketplace, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que é o Cognos On Cloud, o Cognos Analytics On Cloud. A gente está trabalhando para conseguir trazer também o Spectrum Protect, tá? O licenciamento SaaS dele. A gente está tentando trazer para o Brasil também. E tem mais um produto no roadmap que está em piloto, que esse eu não posso revelar, que é um segredo, mas que se a gente conseguir fazer com que funcione, vai mudar completamente a forma como você consome software IBM através do nosso Marketplace. Vai ser bem bacana isso. O que eu posso adiantar para vocês é que isso está em piloto. Acredito que até o final do terceiro quartil a gente já tenha um retorno desse piloto. E se tudo correr bem, acho que no quarto quartil a gente já vai ter isso no nosso Marketplace aqui do Brasil. Tá certo? Segundo item importante, impostos. Muita gente me pergunta, Rafa, mas os preços que você pratica no Marketplace são com impostos? A resposta é sim, todos os preços dentro do Marketplace incluem impostos. Inclusive o seguinte, o único produto que você não vai fazer a cotação dele dentro do Marketplace é o IBM Cloud. E quando você faz a cotação no IBM Cloud, aparece lá uma cláusula dizendo o seguinte, impostos não inclusos. No caso da Ingram, né, aquela frase não é verdadeira, porque o valor que está lá na ferramenta é o valor que você vai pagar já com impostos, porque a Ingram e a IBM têm um acordo de pagamento de impostos, a Ingram utiliza os rebates que ele recebe da IBM para cobrir os impostos que são cobrados. E isso é transferido para os parceiros, tá? Então, é um benefício que a Ingram entrega na mão de vocês, ou seja, todos os preços que estão no Marketplace e na ferramenta de IBM Cloud já são com impostos. Tá certo, gente? Outra coisa importante, dólar fixo, tá? A IBM, ela pratica esse dólar fixo com a Ingram. Então, se o cliente está adquirindo, por exemplo, produtos direto no Marketplace da própria IBM, ele vai estar pagando PTAX, tá? Somente no Marketplace da Ingram ele vai ter esse dólar fixo de 4,50. As pessoas me perguntam, mas a IBM não aumenta esse valor? O último aumento que aconteceu foi agora, em junho de 2020, tá? Houve a mudança de 3,60 para 4,50, e antes disso, fazia pelo menos uns 2 anos e meio que a IBM não mexia nessa taxa dólar. Então, assim, acredito que não haverá nenhuma mudança pelo próximo ano, a menos que o dólar baixe para R$ 4,00, 3,80, o que eu acho muito difícil, mas aqui eu não sou analista financeiro, eu não sou economista, então eu não vou dar o meu pitaco aqui. Mas hoje, se a gente for comparar com a PTAX, o dólar fixo IBM ainda fica muito mais vantajoso. Tá certo? Outro ponto importante é a questão da margem, tá? Quando você faz o trabalho via Special Bid, tá? E fazendo a comparação entre você vender via Marketplace e vender via Special Bid, aqui você já tem um grande diferencial, que é o quê?
A margem. Por quê? Porque pelo Special Bid, você recebe uma margem definida pela IBM. Aqui não. No Marketplace, você define a sua margem. Então, você tem a liberdade total para determinar qual é a margem. Se você, numa negociação com o seu cliente, você quiser colocar 50% de margem, a negociação é entre você e o seu cliente. O custo vai ser o mesmo, o que você vai fazer é aumentar a margem e aumentar o seu ganho. Tá? Então, isso é uma vantagem perante a forma de preço especial que a IBM trabalha, que é o Special Bid. Tá? Então, você já ganha uma vantagem enorme aqui de não ter uma margem fixa definida pelo fabricante. Tá certo? Outro ponto importante. Se você roda um Special Bid, normalmente, e assim, com conhecimento de causa, dependendo do período do ano, a gente pode levar de 3 dias a 1 semana para aprovar um Special Bid. E, Peônia, tá aqui você que não me deixa mentir. Às vezes a gente leva até 1 semana para aprovar um Special Bid junto da IBM. Com a plataforma do Marketplace da Ingram, você consegue provisionar um pedido em minutos. Ou seja, você definiu o preço com o teu cliente, você definiu a tua margem, você colocou o pedido em questão de minutos. E eu não estou fazendo, não tô exagerando quando eu falo minutos. Tive na segunda-feira um parceiro que estava com dificuldade com dificuldade de cobrança de cartão de crédito no IBM Cloud dele. Eu expliquei para ele os benefícios. Durante a reunião, a gente colocou o pedido e antes mesmo da reunião terminar, a assinatura já estava lá com ele para ele colocar a informação dentro da plataforma IBM Cloud. Então, assim, foi questão de 20, 25 minutos, ele já estava com a assinatura provisionada e com o faturamento vinculado à Ingram. Então, você ganha muito em velocidade. Naqueles momentos, por exemplo, de fechamento de trimestre, todo minuto conta. E você ter uma ferramenta que te provisiona esses serviços de maneira rápida e indolor é fundamental nos momentos de crise e pode ser um diferencial de tempo mesmo, de você conseguir atender mais rápido que o teu concorrente. Tá? Outro ponto importante, preços. Os preços dentro do Marketplace, eles são mais vantajosos, tá? Eles são mais vantajosos em comparação a quê? Se você entrar hoje no site da IBM e pesquisar os mesmos produtos que eu tenho no meu Marketplace, no Marketplace da IBM, você vai verificar que os preços em dólar são relativamente um pouco mais baixos do que o nosso. Porém, quando você usa a taxa dólar fixa, você vê que o nosso produto, o nosso Marketplace, ele é de 10 a 15% mais barato, tá? Mais barato do que o Marketplace da própria IBM. Por que disso? Porque no Marketplace da IBM, você vai pagar a PTax. E você usando o cartão de crédito, você ainda tem que pagar o IOF e ainda tem que fazer o recolhimento dos impostos. Então, isso pode ficar de 30% a 40% mais caro do que você usar o nosso Marketplace. Tá? Por isso que eu digo, os preços dentro do Marketplace eles são mais vantajosos. Tá? E para aqueles parceiros que estão utilizando as ferramentas da IBM para criar soluções de mercado, soluções de negócio e etc., nós vamos lançar agora esse mês, a Ingram vai lançar o programa AES-Vion com o IBM. Tá? Hoje a gente já tem esse programa rodando com um fabricante concorrente, mas a gente criou o programa AES-Vion para a IBM. Tá? Então a gente está para lançar esse projeto que é um projeto que a gente incentiva os parceiros, os integradores, os ISVs, a trazerem as suas soluções para a IBM, para a Ingram. Tá? E qual que é a sacada desse projeto? Conforme você vai
você traz o teu consumo para a Ingram, você traz a tua solução para a Ingram e você consome os produtos que estão no nosso marketplace, obviamente, muitos deles são IBM Cloud, usam o IBM Cloud, muitos deles usam o MAS 360, o SPSS, etc. e tal. Conforme você vai aumentando o seu consumo, você vai subindo de nível dentro do programa, onde o ponto alto do programa é você pegar a sua solução e colocar dentro do marketplace da Ingram, como se fosse um vendor mesmo, como se fosse um fabricante. Você vai poder disponibilizar a tua solução replicável, a sua solução provisionável e a sua solução recorrente dentro da plataforma do marketplace da Ingram. E com isso você ganha, lembra os números que eu falei lá? Você ganha de cara 2.500 parceiros para vender a sua solução. Então isso é um projeto muito legal, muito bacana, que o Walter e eu estamos trabalhando muito forte para a gente ter isso aprovado e lançar ainda esse mês, porque é um negócio muito bacana para quem tem a sua solução de mercado, a sua solução de negócio e precisa da capilaridade da Ingram para fazer esse produto chegar na mão do cliente final. Tá certo? Então, esse é mais um diferencial da IBM dentro do marketplace. E por último, e não menos importante, os incentivos. A própria Ingram, ela todo ano ela seleciona alguns parceiros, e principalmente parceiros de cloud, para montar um plano de aceleração, acelerar a adoção de cloud para os canais. Eu vejo hoje muitos canais que são ainda, eu não digo reféns, mas que ainda fazem muitos negócios em hardware, em infraestrutura, que eles precisam de ajuda para começar a introduzir cloud no seu portfólio, tá? E as empresas cada vez mais vão exigir desses parceiros que eles conheçam cloud, que eles trabalhem no modelo cloud e trabalhem no modelo veloz de cloud. Que hoje cloud é sinônimo de velocidade. Então você tem que ter o teu time to market ajustado para o teu cliente, porque senão ele vai procurar um outro parceiro que tenha essa velocidade. Tá? Então, a Ingram, juntamente com a IBM, monta esse plano de aceleração, monta um plano de adoção de cloud junto com o parceiro para que ele, em poucos passos, consiga já incluir soluções e ofertas de cloud dentro do seu portfólio. Tá certo? Bom, falamos aqui de 8 grandes motivos para você consumir IBM através do nosso marketplace. E aí agora a gente vai falar de um ponto que a Peônia já tocou, que é justamente a parte de marketing. O que o marketplace da Ingram tem relativo a marketing? E aí eu mostro para vocês aqui. Hoje, dentro da ferramenta do marketplace, a gente tem uma ferramenta chamada Go-to-Market Hub. Essa ferramenta, ela é responsável por materiais de treinamento de vendas, materiais para composição de e-mail marketing, de campanhas, de ofertas, isso tudo online e, melhor ainda, de maneira gratuita para todos os parceiros que têm acesso ao marketplace. Então, você pode, para a parte de vendas, você tem catálogo de produtos, playbooks, você tem ativos como aquelas folhas que tem os diferenciais do produto e etc., para você treinar o seu time de vendas. Para você treinar o seu time de venda, tá? E você tem também a parte de marketing, que são as campanhas, uma ferramenta de automação de marketing. Você pode fazer gestão dos leads que são gerados através dessa ferramenta, e você pode utilizar ativos e ferramentas que são aprovados pelo próprio fabricante para você desenvolver essas campanhas de marketing. É uma ferramenta de marketing completamente gratuita, entregue na mão dos revendedores da Ingram,
que têm acesso ao Marketplace, tá? Então, assim, é uma ferramenta para ajudar o nosso parceiro a gerar leads. A Peônia comentou que ela lançou um material recente para fazer campanha de e-mail marketing, que basta você baixar o material e utilizar isso para fazer a campanha. Você pode, inclusive, utilizar esse mesmo material que a Peônia disponibilizou, né, que o nosso time de marketing disponibilizou para todos. Você pode, inclusive, subir esse material nessa ferramenta para utilizar a ferramenta do Marketplace. Olha que demais, sem custo nenhum, tá? Somente com a necessidade do acesso ao Marketplace, que isso é a parte mais fácil de conseguir, tá? E aqui eu separei dois exemplos, como, por exemplo, aqui quando a gente fala de Massa 360, olha a quantidade de coisas. Isso daqui é só um pedaço dos materiais que tem disponível lá, que são logotipos dos produtos, guia para treinar a equipe de venda, a visão geral do produto, tem captura de tela. Gente, tem muita coisa bacana. E também tem, além do MAS 360, tem também a parte de BM Cloud, tá? Que você tem guias, você tem slides prontos para você incorporar na sua apresentação para o seu cliente final, tá? Tem um mundo de informação aqui, gente. E assim, tudo isso de maneira gratuita e pré-aprovado pela IBM. Então, você não precisa se preocupar se você está usando um material atualizado ou não, porque isso tudo é aprovado pela IBM e é fornecido pela IBM. Tá certo? Bom, depois de todos esses benefícios, vamos falar um pouquinho dos produtos que tem disponível hoje no Marketplace. Tá? Eu vou passar rapidamente sobre eles e depois fazer um call to action com vocês. Tá bom? Vamos lá. Parte de SPSS Statistics. Hoje a gente tem o Base Edition disponível no nosso Marketplace, tá? Hoje ele é o principal software estatístico, tá? Para a parte de ciência de dados, tá? E eu tenho uma versão para fazer teste por 14 dias. Então, assim, não sabe para que serve o Statistics, quer conhecer um pouquinho mais, quer entender o que ele faz? É fácil. Entra no Marketplace, faz a sua versão de teste, pede uma versão de teste para você mesmo, utiliza a ferramenta por 14 dias para aprender a utilizar as suas funcionalidades, entender para que serve, como é que utiliza, etc. e tal. E aí você coloca isso no teu portfólio e sai vendendo junto com outros produtos que você já trabalha com o seu cliente final, tá? E aqui, esse é o valor que você vai encontrar deixa eu pegar aqui o meu pointer aqui. Esse é o valor que você vai encontrar dentro do Marketplace, tá? O valor em dólar e já o valor em reais com o dólar fixo de 4,50, tá certo? Passando agora para o próximo ponto, a gente tem aqui o Watson Studio, tá? O Watson Studio é a evolução do SPSS Modeler, tá? Que ele te ajuda a trabalhar, fazer análise de dados com os dados que você já tem, né? Com dados históricos, dados que você pode comprar em mercado, etc. e tal. Você compila todos esses dados e você começa a gerar insights através do Watson Studio. É uma ferramenta fantástica, assim, 9 entre 10 cientistas de dados utilizam esse tipo de ferramenta, seja o Watson Studio, seja um Hadoop da vida, que tem o Watson Studio, ele tem integração com Hadoop, ele consegue rodar base de dados em Hadoop, tá? E você consegue, de maneira muito simples, com drag and drops, montar a sua base de dados, montar uma análise e começar a gerar insights em cima disso. Como, por exemplo, eu tenho uma base de dados de vendas. Como é que eu faço cross-selling, upselling em cima da minha base existente? Como é que eu faço
como é que eu evito, como é que eu descubro se aquele meu cliente vai deixar de comprar de mim por alguns indicadores. Ele cancelou algumas licenças, ele cancelou alguns projetos, eu perdi alguns projetos para ele, etc. e tal, ele está diminuindo a quantidade de serviço, etc. Você pode criar vários filtros e vários cruzamentos de dados para que isso comece a gerar insights para você, tá? E, de novo, tem uma ferramenta de teste que você pode fazer o teste nessa ferramenta, você pode solicitar um teste de 30 dias, tá? E o custo hoje para revenda é de 204,12 dólares, o que dá mais ou menos 918, quase 920 reais, tá? Utilizando o dólar fixo da IBM, tá certo? Mas tem os 30 dias de teste para você fazer de maneira gratuita. E como eu havia falado, nesse trimestre a gente vai ter o lançamento do Cognos Analytics on Cloud, que também é uma ferramenta de criação de dashboards e criação de cubos de informação que você pode trabalhar de maneira online, em cloud, e acredito que até o final de julho, comecinho de agosto, a gente vai ter lançado isso no nosso marketplace. Obviamente, assim que a gente tiver isso disponível, a gente vai fazer um e-mail marketing, provavelmente eu vou fazer um webinar falando só sobre esse produto, tá certo? Então, assim que lançar, a gente faz esse barulho no mercado, tá certo? Bom, o próximo produto é o MAS 360, tá? Com o Watson, o que é o MAS 360? Ele é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos móveis, tá? Que tipo de dispositivos móveis? Celulares, tablets, notebooks, qualquer aparelho que tenha um sistema operacional rodando que seja compatível com MDMs de mercado, tá? Seja notebook, pode ser desktop, celular, tablet, qualquer tipo de smartphone, ou seja, qualquer tipo de dispositivo que tenha um sistema operacional compatível com a utilização de um MDM. Desculpa. E aí, quais são os grandes diferenciais do MAS 360? Ele tem 4 versões, que depois eu vou mostrar para vocês uma tabela do que cada versão possui, tá? Isso depois eu vou pedir para me passarem a lista dos participantes. Eu vou mandar essa apresentação para vocês terem isso como referência, tá? Mas, basicamente, o MAS 360, ele gerencia o que está sendo visualizado ou utilizado dentro desse dispositivo. Você tem como limitar a utilização para sites conhecidos, para aplicações, por exemplo. Eu não quero que o meu funcionário utilize o aplicativo do Facebook no celular empresarial. Dá para você fazer esse tipo de bloqueio. Eu quero que o e-mail da empresa ele não possa encaminhar para e-mails, por exemplo, @gmail. Ele só pode encaminhar para e-mails empresariais conhecidos. Dá para você montar uma lista também de utilização para evitar que esse e-mail seja encaminhado para pessoas desconhecidas, para vazamento de dados, etc. e tal. Gente, tem muita função o MAS 360. Eu poderia fazer um webinar, aliás, eu fiz um webinar só sobre MAS 360. Se vocês tiverem curiosidade, eu tenho a gravação, né, já disponível, já está pronta, já foi disponibilizada para todos os participantes. Se você quiser, eu faço essa apresentação para vocês também, tá? Hoje a gente tem as 4 versões do MAS 360 disponível e o trial de 30 dias grátis, tá? Então você pode baixar. Eu não sei o que faz o MAS 360. Eu quero entender. Eu vou baixar esse trial, eu vou instalar no meu celular, no meu notebook, no meu dispositivo, e eu vou fazer todas as configurações e vou testar por 30 dias. Você pode fazer isso já com os seus próprios funcionários, você pode fazer com a própria família, você pode utilizar para fazer teste,
e aí você entende todas as funcionalidades, até para você conseguir vender melhor, tá? Eu tenho as 4 versões, eu tenho por usuário e por dispositivo, ou seja, por exemplo, se o mesmo usuário ele tem celular, tablet e notebook, não faz sentido você fazer por dispositivo, é melhor você fazer por usuário, porque um usuário vai ter 3 dispositivos, ok? Se cada usuário tem um somente dispositivo, aí vale a pena você fazer por dispositivo, tá certo? Seja assinatura mensal, seja anual, tá? Obviamente, se você fechar de maneira anual, você tem um desconto maior, né? De utilização, tá? Aqui está uma referência para vocês do Essential por dispositivo, né? quase R$16 mensais por dispositivo, por mês, ou R$141 por ano. Se você pegar o custo de um celular, você vai gastar aí, sei lá, R$2.000, R$3.000 num smartphone bom, hoje em dia, você vai gastar R$140 por ano para proteger ele de uso indevido, cara, é uma pechincha, né? Esse é o mote de venda que você tem que fazer junto ao teu cliente. Hoje ele paga R$3.000, R$2.000 num celular para entregar na mão do funcionário e vai gastar R$140 por ano para fazer a proteção dos dados que o cliente, que o funcionário dele está utilizando no celular. É quase de graça, né? E aí, como eu falei para vocês, tem uma tabelinha aqui que mostra todas as funcionalidades, né, que tem no Mas 360 e o que tem em cada versão. Por exemplo, a Essentials, ele tem o básico, vai até aqui ao Mobile Expense Management. No caso do Deluxe, ele tem mais o Security Mobile Mail e o Assistant, que é um assistente de configuração, tá? Na Premiere, você pode ver que tem muito mais funcionalidades, né? E a Enterprise é a completa, é a que vai até a parte de Mobile Trip Management, tá? Cada um desses itens é uma funcionalidade que está em voga hoje em dia, tá? Por exemplo, esse Advisor aqui, ele tem em todas as versões, ele é o próprio Watson ajudando você a configurar, a fazer os bloqueios, a fazer as configurações do que cada dispositivo consegue utilizar, tá certo? Por exemplo, Container App, o que acontece? As aplicações que são de negócio, eles ficam num container fechado, que é chamado empresa, tá? E ele diferencia do container pessoal. E aí, quando, por exemplo, se de repente o funcionário perde o celular, você, de maneira remota, consegue apagar tudo que está no container de trabalho, no container empresarial, e você não mexe na parte pessoal. Ou o funcionário foi mandado embora, o celular era dele, que é o Bring Your Own Device, ele trouxe o próprio celular dele, ele instalou os apps empresariais aqui e foi mandado embora, você de maneira remota consegue apagar os dados da empresa que estão no celular dele, tá? Isso é uma funcionalidade de segurança tremenda, tá? Desculpa. Então, assim, tem vários itens aqui que são tem funcionalidades muito importantes. Ó, outro exemplo, Gateway for Browser. Você pode, por exemplo, criar uma VPN entre o browser do celular e o seu sistema interno, que somente com essa validação, com essa conexão, ele consegue acessar, por exemplo, uma intranet, consegue acessar um conteúdo específico da empresa. Tá? Isso através do celular pessoal dele ou de um dispositivo da própria empresa. Tá? Então, aqui tem algumas funcionalidades, tem alguns pontos aqui para vocês olharem. Obviamente, se quiserem mais informações, basta entrar em contato comigo, eu passo mais informações para vocês
para vocês terem a capacidade de fazer essa venda junto ao seu cliente final. E por último, e não menos importante, o assunto que eu particularmente adoro falar, que é IBM Cloud, tá? E aqui eu dei alguns exemplos de serviços que estão disponíveis dentro do IBM Cloud, tá? Eu tenho máquinas virtuais, eu tenho Bare Metal, que é um diferencial hoje em dia. Hoje, se a gente for falar de nuvem Azure e nuvem AWS e Google, nenhuma delas tem Bare Metal, são máquinas físicas configuráveis e exclusivas para o cliente. Então, se o cliente tem uma necessidade específica, por exemplo, trazer um banco de dados Oracle, fazer uma migração de SAP HANA, por exemplo, para dentro do IBM Cloud, você utilizar o Bare Metal dá mais segurança e mais, digamos assim, customização para o projeto do cliente, tá certo? Eu tenho soluções em VMware. A VMware é uma parceira de longa data da IBM. Então, você tem a capacidade de otimizar e de montar soluções completas, incluindo a licença do VMware como serviço. Então, isso é uma vantagem competitiva enorme quando você fala de VMware hoje no mercado. Power, parceiros que trabalham com Power, quer montar um DR, quer fazer uma experiência de uma LPAR em cloud, hoje já é possível, já está disponível e já tem esse serviço no IBM Cloud, tá? A Peônia falou sobre a sinergia com a Red Hat. Hoje a gente consegue montar clusters de OpenShift da Red Hat com licenciamento incluso, tudo isso automatizado dentro do IBM Cloud, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma solução aqui, uma aplicação que roda em cima de OpenShift. Você pode colocar ela na nuvem da IBM, porque você já consegue montar todo um container de OpenShift Red Hat dentro da IBM Cloud. E você pode montar isso de maneira clusterizada ou não. Você pode colocar ela em uma máquina somente ou ir colocando vários nós conforme a tua utilização. E outro nome que está muito em voga no mercado são Kubernetes, né? São serviços de container onde você roda suas aplicações sem se preocupar com a parte de servidores, de necessidade de processamento, memória, etc. Isso tudo é gerenciado pelo software, tá? Então, você tem também essa funcionalidade dentro do IBM Cloud, tá? Mais alguns exemplos. Object Storage. Eu quero montar aquela oferta de backup em nuvem para o meu cliente. É com esse serviço que você pode trabalhar junto ao seu cliente. E você pode verificar que ele tem uma versão light, ou seja, uma versão grátis, para você fazer testes, tá? Eu tenho uma necessidade do meu cliente fazer conexão com link dedicado direto do data center dele para o data center da IBM Cloud. Você utiliza esse serviço aqui, Direct Link Connect. Então, você montou, por exemplo, uma infraestrutura de SAP HANA na cloud da IBM, você pode conectar um link dedicado do data center do cliente até o data center da IBM. Isso é muito utilizado para projetos desse tamanho, dessa magnitude. Um SAP HANA, um outro tipo de ERP, TOTUS, próprio SAP antigo, né? Não o SAP HANA, o R3. Você tem outros tipos de projeto que exigem essa questão do link dedicado. Você consegue fazer isso através do Direct Link Connect. Falando um pouco sobre APIs, né? Os mais famosos são APIs de Watson, né? Onde você tem Watson Assistant, você tem o Visual Recognition, você tem o Tone Analyzer, Personal Insights. São vários tipos de APIs, todas elas disponíveis para você utilizar através do IBM Cloud. Plataforma de blockchain. Ontem a gente, inclusive, teve uma apresentação de um parceiro nosso que ele trabalha numa plataforma de blockchain e a IBM tem, dentro da IBM Cloud, ela tem já uma plataforma de blockchain pronta para você desenvolver uma aplicação e começar a trabalhar com esse tipo de
de tecnologia que hoje em dia ele já mudou bastante a forma como nós consumimos alguns produtos. Por exemplo, eu sei, por exemplo, que o Carrefour tem um projeto onde ela utiliza a blockchain para te identificar desde a colheita do produto em determinada fazenda até a entrega do produto no armazém, na loja do Carrefour, na ponta da loja. Ele sabe qual foi o caminho percorrido, quais foram as temperaturas que esse produto foi transportado e armazenado, qual foi a data da colheita, quem manuseou, etc. Isso tudo num registro que a gente chama de ledger, mas é um registro que grava toda a movimentação daquele produto, seja ele um hortifruti, seja ele carne, seja ele um produto industrializado. Você consegue pegar a vida toda desse produto, do momento que ele é fabricado até o momento que ele é consumido, tá? Isso traz uma segurança no consumo, por exemplo. E outras funcionalidades, como, por exemplo, transações bancárias através de blockchain. Hoje você tem as moedas, as criptomoedas, todas elas baseadas em blockchain. Então, é uma tecnologia que está muito em voga hoje, e isso está disponível dentro do IBM Cloud. E plataforma de IoT também, a IBM tem essa plataforma de IoT. Você pode ver que ela é grátis no modelo Lite. Você pode ativar e utilizar para fazer testes, tá certo? E montar aplicações que utilizem IoT como base de aquisição de dados, tá? E aí vocês vão me perguntar, né? Como é que eu faço isso? Por onde que eu começo, tá? Desculpa, antes disso, aqui tem alguns números do IBM Cloud, como você consome isso através do nosso marketplace, tá? Você tem a forma pós-paga, ou seja, você paga somente aquilo que utiliza, modelo Pay as you go. Na parte de infraestrutura, para cada $1, você vai pagar R$ 4,50, porque a parte de infraestrutura ainda é precificada em dólar, tá? E a parte de plataforma, toda ela já está precificada em reais. Você vai pagar exatamente o valor que está lá, né? Então, se na parte de plataforma você consumiu R$200, o marketplace vai te faturar em R$200, tá? Ou faturar o teu cliente final, que eu também tenho essa funcionalidade, com a margem que vocês determinarem, tá? E eu tenho também a parte de créditos mensais, que aí é uma forma pré-paga, tá? A partir de 1.500 créditos, para cada R$1 gasto, ou seja, para cada um crédito, tá? Eu vou cobrar 22 centavos de dólar. Vezes 4,50, você vai verificar que está dando R$1 também, tá? A partir de 3.200 créditos, e lembrando, esses créditos ele tem validade por 30 dias. Se eu fiz o pedido hoje, eu tenho 30 dias para consumir esse crédito. No final do mês, virou o mês, eu zero a conta de créditos, coloco novamente os créditos que você solicitou e você começa você começa o mês com aquela quantidade de crédito. Então, imaginando o seguinte, fiz lá com 1.500 créditos, consumi 1.300 créditos. Esses 200 créditos que você deixou de utilizar se perdem, você começa o mês seguinte novamente com 1.500 créditos, tá certo? Isso vale para as modalidades, tá? Obviamente que quanto maior o número de créditos, maior o desconto, tá certo? E aí você me pergunta, por onde começar, tá? Lembra que eu falei para vocês tirarem print daquela tela que tinha meus contatos? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai entrar no Partner World, e esse é o único passo que você vai ter que... Você diz para a IBM que você vai começar a transacionar através do Marketplace da Ingram. Você vai fazer a inclusão do relacionamento Cloud Marketplace Reseller, e você vai indicar a Ingram Micro como seu distribuidor. Rafa, não sei como fazer isso. Como é que eu faço isso? Manda um e-mail para mim,
solicitando o acesso e eu já te mando um PDF com o passo a passo para você fazer a inclusão do Cloud Marketplace Reseller, tá certo? Mas aí você vai solicitar para mim o acesso ao Cloud Marketplace. Rafa, eu já tenho acesso, eu preciso de ajuda para utilizar. Manda um e-mail para mim que eu marco um treinamento, faço um treinamento one-to-one, onde eu mostro todas as funcionalidades do Marketplace, tá certo? Inclusive a parte de marketing, tá? E por último, e não menos importante, não só criar uma assinatura de IBM Cloud para você ter acesso aos serviços, mas também faz o pedido do trial do MAS 360, baixa o SPSS Statistics, baixa o Watson Studio Desktop, aprende a utilizar essas ferramentas para você ter mais facilidade para vender isso para o teu cliente final. Tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. A gente está quase na hora. Se alguém tiver alguma questão, por favor, pode fazê-la. Estamos aqui para falar sobre as dúvidas. Se precisarem de ajuda com qualquer coisa, meus contatos estão à disposição, meu e-mail, meu telefone, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu estou olhando aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas. Peônia, me ajuda aí. Eu gostaria da gravação. Se pode baixar, onde pode baixar a apresentação. Eu vou mandar, eu fiquei confusa, que a gente tem o nosso canal de YouTube, tá, Rafa? Uhum. E eu vou mandar, a gente já saiu um comunicado, a gente vai reforçar agora, onde pode baixar todas as apresentações que a gente subiu no canal de YouTube da Ingra, tá? Legal. Isso é um ponto, mas